Muito boa tarde. Temos connosco a Associação de Aposentados Pensionistas Reformados, presidida pela professora, doutora professora Maria do Rosário Gama, presidente, também o senhor doutor José João Lucas, vice-presidente, e a doutora Juscelina Basílio, a quem eu agradeço a vossa vinda aqui. Temos connosco também representados o PSD, o PS, o Chega, o Bloco de Esquerda e o PCP, que estamos aqui para vos ouvir e, portanto, terão uma intervenção inicial de 10 minutos e não sei se querem partilhar o tempo ou só, senhor. Muito bem, façam favor. Muito boa tarde, muito obrigada por nos receberem. Nós apresentamos esta petição que começou a ser recolhida. Antes disso vou apresentar, portanto, eu sou o presidente, o José João é o vice-presidente da APRE e a Juscelina é uma dinamizadora do núcleo da APRE em Sintra. E foi uma mobilizadora desta subscrição da petição. Esta petição iniciou-se em 2022, os valores que estão aí, fazem parte aí da petição, já estão ultrapassados, porque na altura o indexante dos apoios sociais era 442 euros e agora, neste momento, já é 509 e, portanto, são valores que estão aqui da altura em que foi iniciada a subscrição. Claro que nós não podíamos alterar o texto porque havia pessoas que já tinham assinado a petição nessa altura e, portanto, ela foi apresentada nestes moldes. Tendo em atenção, de facto, que os valores agora, o indexante dos apoios sociais é 509 euros. Depois, em relação ao número de subscritores, apesar de uma subscrição pelo subsídio de morte ser uma subscrição que tem essencialmente em conta os vivos, não é? Porque é uma petição que tem a ver com o subsídio que será entregue aos vivos, a palavra morte é complicada. Por um lado, para as pessoas mais velhas, cujo futuro é exíguo, e, portanto, nem todos gostam de ouvir falar em morte, eu não gosto nada. E, por outro lado, para os jovens, porque ainda está muito longe, se calhar, a questão da morte. E, portanto, não foi fácil arranjar as assinaturas, nós queríamos ter muito mais, mas foi aquelas que conseguimos para trazer à Assembleia da República, porque isto é um assunto que diz respeito não às pessoas mais velhas, mas a toda a gente, não é? A questão do subsídio por morte, que está absolutamente desatualizado. Portanto, depois desta apresentação e desses considerandos, eu vou passar a palavra à Juscelina, que foi a dinamizadora deste processo, e que poderá fazer o historial desde o Decreto-Lei de 90. Muito obrigada. Eu tenho pouca experiência disto. Ora bem, o subsídio por morte, os senhores deputados sabem com certeza, mas há muita gente que confunde o subsídio por morte com o subsídio funeral. Portanto, o subsídio de funeral é pago, portanto, à pessoa que paga o funeral, seja ela familiar ou não, e o subsídio por morte tem outro destino, que é dar alguma respalda à família, principalmente a quem tem direito ao subsídio por morte, que será o cônjuge, filhos menores ou filhos incapacitados, e dar algum respaldo para suprimir, portanto, as dificuldades dos primeiros tempos. Acontece que o valor do subsídio de funeral e o valor do subsídio por morte é igual, e daí a confusão que as pessoas fazem entre uma coisa e outra. Eu gostava de começar por falar do Decreto-Lei 222 de 90, de 18 de outubro, que é o primeiro que fala no subsídio por morte, é o primeiro que fala neste âmbito, e em que o subsídio por morte era baseado numa remuneração de referência. Esta remuneração de referência era calculada com base nos descontos que as pessoas faziam para a Segurança Social. Não lhe tirou. E, portanto, o subsídio por morte eram 6 vezes a remuneração de referência. No entanto, está lá salvaguardado que esta remuneração de referência nunca poderia ser inferior à remuneração mínima garantida, o que dava um valor não igual para toda a gente, mas, de certo modo, em proporção com aquilo que era a disponibilidade do agregado e para continuar a fazer face à vida que tinha. Depois acontece que em 2012 este decreto foi alterado em vários aspectos, mas aqui no que nos interessa a nós, foi alterado e passou
a remuneração de referência passou a ser substituída pelo IAS. Aliás, isso aconteceu com mais prestações. O IAS veio substituir a remuneração de referência. É o Decreto-Lei 133 de 2012, 27/6. Como se isto não tivesse sido suficientemente mau, em 2013, no Decreto-Lei número 13 de 25/1, este mesmo artigo foi alterado para metade, foi cortado para metade, ou seja, foi alterado por um valor de 3 vezes o IAS, o que houve um grande corte, digamos, nesta prestação. Eu ontem, por acaso, estive a ver no Dr. Google e umas contas que são feitas em termos de referência, digamos, e diz que um funeral básico anda na volta, em termos médios, anda na volta de 1.975 euros, uma cremação anda na volta de 2.243 euros e um funeral, eles chamam avançado, digamos que é um funeral decente, anda na volta dos 5.090 euros. Ora bem, neste momento, o valor do subsídio por morte e do subsídio de funeral é 1.527 euros. Daí nós pedirmos que isto volte à situação de 2012, ou seja, que seja 6 IAS. Pronto, esta é a nossa petição. Espero ter-me explicado bem, mais ou menos. Há alguma dúvida? Muito bem, muito obrigado. Eu iria dar a palavra agora aos partidos políticos aqui representados e dava a palavra para 5 minutos ao deputado do PSD, João Santos. Faz favor. João Santos, sim. Antes de mais, muito boa tarde. Cumprimento as senhoras e os senhores representantes aqui da Associação e cumprimento os meus colegas deputados. Apresento os cumprimentos em nome do Grupo Parlamentar do PSD, dizer que é um gosto estar aqui convosco e ouvir naturalmente as vossas legítimas reivindicações. Dizer também que, como certamente já se terão apercebido, o atual Governo está em funções, apesar de estar em funções há poucos dias, já tomou algumas medidas que demonstram estar efetivamente preocupado com os reformados e com a população mais idosa, e refiro-me nomeadamente à questão do aumento do complemento solidário para idosos e também à questão do alargamento dos beneficiários de medicamentos gratuitos e, portanto, apesar do curto tempo de governação, acho que já foram dados sinais importantes e relevantes que demonstram essa preocupação do Governo com este setor da sociedade. Relativamente à petição que aqui nos trazem, em primeiro lugar também salutar esse espírito de iniciativa, porque quando os cidadãos se mobilizam em torno de causas que são do interesse coletivo, são do interesse de todos, obviamente que temos que elogiar essa iniciativa, mas fazer só aqui duas questões, mesmo para que possamos também refletir sobre esta matéria e para que futuramente, se for o caso, para que em futuras iniciativas parlamentares neste âmbito também possamos tratar esta medida com mais robustez, para não nos limitarmos também só aqui à questão do valor. A primeira pergunta que eu vos faço tem que ver com o timing, ou seja, a alteração é de 2013, estamos em 2024, iniciaram a petição, como disseram, em 2022. Eu pergunto-vos o porquê de 2022, o porquê de terem tomado a decisão de fazer a petição em 2022 e se neste período entre 2013 e 2022 fizeram também outras iniciativas, outras diligências, no sentido desta alteração legislativa poder vir a ser feita. Esta é a primeira pergunta. A segunda pergunta que eu vos faço é se, e isto é mesmo para refletirmos em conjunto, para percebermos se podemos encontrar aqui uma solução que seja efetivamente melhor para todos. Se, na vossa opinião, se o que está em causa é só a questão do valor ou se será também os critérios de aplicação, ou seja, deste apoio. Se entendem que este apoio deve ser universal, ou seja, deve ser aplicado a toda a gente, ou se deveria ter em conta outro tipo de critérios, ou devia ter em conta outro tipo de valores, em vez de ser um valor único, se o valor
podia ser progressivo, consoante outros critérios, eventualmente, a equacionar pelo legislador. Deixo-vos esta pergunta para não nos limitarmos só aqui à questão do valor, se entendem, na vossa perspectiva, que pode haver aquele tipo de alterações que possam ser feitas, que possam também ir ao encontro daquilo que eu acho que todos nós também defendemos, que é uma maior justiça social, e penso que essa reflexão, uma vez que o assunto é aqui trazido neste momento, acho que essa reflexão nos beneficia a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao representante do PS, a deputada Ana Bernardo. Faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento especialmente os representantes da APRE e, obviamente, que também nós agradecemos a vossa presença aqui hoje, no sentido de podermos falar um pouco mais em detalhe daquilo que é o objeto da petição, que, como referiu, teve início já em 2022 e um conjunto diverso de circunstâncias, quer de um lado, sobretudo deste lado, levaram a que só hoje fossem aqui ouvidos. Eu creio que ficou claro, quer da petição apresentada, quer da discussão já aqui, da apresentação que aqui nos deixaram hoje, da importância e do papel que se reveste este apoio social, especialmente importante para as famílias num momento de grande vulnerabilidade e que visa, no fundo, protegê-las dos acréscimos de encargos decorrentes da morte do beneficiário e, no fundo, que lhe permita, tal como a própria petição refere, e a lei, com o objetivo de facilitar a reorganização familiar. Obviamente que a petição também é clara, este valor sofreu alterações nos anos mais recentes e, portanto, como é referido, houve uma redução que foi operada pelo Governo de Passos Coelho no quadro do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro e, portanto, no final estamos hoje, neste momento, com uma prestação de valor único limitada a 3 IAS. Em termos dos últimos anos, a governação socialista procurou encetou um caminho e procurou ir corrigindo algumas das reduções de rendimentos, da redução de direitos a trabalhadores e pensionistas, nomeadamente em matérias diversas, que também que a APRE tem vindo a acompanhar e tem partilhado também connosco em momentos diferentes, como a atualização das pensões, a atualização do IAS, a atualização de alguns complementos sociais e de prestações sociais, num caminho que certamente não é o caminho completo, não é o caminho que nós desejaríamos, mas era um caminho que visava precisamente corrigir estas situações e assegurar, um pouco como aqui dizem, que nesta em particular, mas noutras, os valores possam ir ao encontro daquilo que nós entendemos serem situações de uma vida digna e de rendimentos dignos. Portanto, eu não tenho propriamente perguntas a fazer, creio que a forma como apresentaram na petição, e aqui é claro, portanto, a vossa proposta é que, de facto, de certo modo, se reponha como valor mínimo a atribuição a fixação desta prestação num valor igual a 6 vezes o IAS, o que significa, como a professora Maria do Rosário Gama referia, neste momento não é o valor que aqui está, mas é um valor já um pouquinho superior. E, portanto, do meu lado, informo que fui designada relatora desta petição e, portanto, do meu lado, agradeço novamente, não tenho propriamente perguntas a colocar, agradeço a informação prestada e também aqui me associo à iniciativa, portanto, ao exercício deste direito de petição e ao exercício desta cidadania ativa que, para nós, enquanto parlamentares, é muito importante. Portanto, muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao representante do Partido Chega, João Ribeiro. Deputado João Ribeiro, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, cumprimento todos os senhores deputados.
cumprimento a APRE e saúdo-os pela iniciativa. É sempre saudar iniciativas da sociedade civil. Para este, nem vale a pena fazermos declaração de interesses, que é todos somos potenciais beneficiários desta prestação, não é? Todos havemos de morrer um dia. Eu tinha... São os potenciais beneficiários, nem que seja por interposta a pessoa. Eu, por acaso, até fiz as contas, o que daria, se fosse hoje, ou dia 2, seria 3.055 euros o IAS. E a minha questão seria mesmo, a primeira questão seria mesmo essa, se este valor que colocaram de 6 vezes o IAS foi só porque já anteriormente tinha sido esse valor, ou se foi com base em alguma análise que tenham feito. A outra questão, eu fiquei com a dúvida também, que é também, apesar de não estar na petição, foi referido aqui também, que o subsídio por morte é o mesmo valor, também se na vossa opinião também deveria sofrer essa atualização para aumentar, porque como na sua apresentação disse, não cobre sequer as despesas de funeral. E a outra questão também vai de encontro ao que o senhor deputado do PSD disse também, que era se devíamos adaptar este valor, o subsídio por morte, às condições socioeconómicas do agregado familiar que fica ou não, se isso faz sentido ou não faz sentido na vossa opinião, e no fundo era só isso, e agradecer novamente a vossa participação cívica. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora dava a palavra ao deputado do Bloco de Esquerda, João Silveira. José. Não tem mal. Muito obrigado. Queria cumprimentar, claro, a APRE. É sempre com muito gosto que reunimos e que ouvimos as reivindicações e as iniciativas da APRE e, portanto, queria começar não apenas por vos cumprimentar, mas por saudar mais esta iniciativa que trazem ao Parlamento, tendo em conta outras iniciativas anteriores. Esta também pode ter sucesso na medida em que algumas das reivindicações que vêm fazendo há bastantes anos foram, ou parece que vão ser atendidas, ou foram recentemente atendidas. Mas sobre esta alteração em concreto, penso que há duas questões. Uma é que, de facto, houve um conjunto de prestações que tinham uma referência ao salário mínimo, ao salário, à contribuição, à retribuição de referência, ou então ao salário mínimo, e que em que as referências foram sendo substituídas pelo IAS, que tem, como sabemos, um valor mais baixo. Isto aconteceu, por exemplo, também nos montantes do subsídio de desemprego, no montante mínimo e máximo do subsídio de desemprego, e no fundo é saber se estas prestações devem ou não ter uma relação com a contributividade. E a segunda questão é nós termos ainda um conjunto de heranças do período da Troika nas nossas leis, sobretudo nas leis do trabalho e no campo da segurança social. Este é um exemplo, o montante do subsídio por morte, mas ainda há outros. Eu lembro, por exemplo, no subsídio de desemprego, nós continuamos a ter ainda cortes que vêm desse período e que, infelizmente, não foi possível anular, apesar de terem sido feitos há quase 10 anos e eu, por acaso, fui pesquisar o Decreto-Lei 13 de 2013 e também, neste caso, estas alterações foram feitas invocando uma situação financeira excepcional do país, que, entretanto, tanto quanto se sabe, embora tenha havido aí umas trocas de palavras entre o PSD e o PS, mas tanto quanto se sabe, essa situação financeira excepcional que justificou medidas excepcionais que passaram por cortes nas prestações sociais, não é a situação que o país vive atualmente e, portanto, manter-se essa injustiça e esses cortes parece-nos que não é adequado e que, portanto, é de acompanhar a reivindicação que fazem, que é, no fundo, se retomar a referência que havia antes, não é? De passar para os 6 indexantes de apoios sociais, tanto mais que não é apenas a conjuntura que não justifica a manutenção desse corte, é também o próprio valor que é insuficiente face ao objetivo da própria prestação, como aqui justificaram. E, portanto, resta-me só dizer que nós acompanharemos esta petição e que, apesar dela não recolher o número de assinaturas que a leve para um agendamento no plenário, portanto, ficará pela discussão na Comissão,
mas nós daremos entrada de uma iniciativa legislativa para poder acompanhar a intenção da petição. Vamos esperar que a petição seja discutida, que o relatório da petição seja levado à discussão na Comissão. Portanto, estamos agora a ouvir, o Sr. Deputado fará um relatório da petição e aproveitaremos esse momento para que seja explícito que a iniciativa, apesar de sermos nós que a estamos a tomar, na verdade é uma iniciativa que decorre de um impulso da APRE, portanto apresentaremos esse projeto para poder acompanhar a discussão da petição. E era só isso, obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora daria a palavra ao representante do Partido Comunista Português, o deputado Alfredo Maia, faz favor. Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador, Srs. Deputados, saúdo a APRE, os seus dirigentes e, em particular, a doutora Maria do Rosário Gama. Gostaria de salientar a justeza do objetivo desta petição, assim como, digamos, o que ela pretende e, nessa medida, agradecer, justamente porque acompanhamos esse objetivo, agradecer esta iniciativa. Portanto, o PCP, de facto, acompanha esta justíssima pretensão, este justíssimo objetivo, está, aliás, confortável para o afirmar na medida em que o PCP já apresentou uma iniciativa legislativa, designadamente em termos de Orçamento de Estado, em 2019, com o mesmíssimo objetivo, isto é, repor direitos que foram roubados no período das troicas, não é? E concretamente pelo governo PSD-CDS, portanto, restabelecendo o valor de 6 vezes o valor do indexante de apoios sociais, quer para o subsídio de morte, e chamemos-lhe assim enquanto não lhe mudarmos o nome, porque de facto é uma designação, diria, um pouco infeliz, e teremos de puxar pela imaginação para arranjar uma designação um pouco mais confortável, não é? Mas salientar que, além desse subsídio ainda chamado de morte, o PCP também defendeu a fixação com o mesmo valor para o subsídio de funeral. E, por isso, continuaremos a acompanhar esta justíssima pretensão. Já agora, um comentário a um tema que aqui foi trazido pelo PSD, que não sendo objeto exato desta audiência, mas que importa já agora aclarar posições e que tem a ver com o complemento solidário para idosos, que é um tema também caro à APRE. Naturalmente que o PCP valoriza o avanço que significou a deliberação do Conselho de Ministros. No entanto, importa salientar aqui 2 aspectos fundamentais. É que o PCP defende a aplicação deste complemento, não em 12 meses, como o governo PSD-CDS mantém, mas em 14 meses, isto é, em dobro no mês de julho e no mês de dezembro. Primeira questão. A segunda tem a ver com a alteração ao cálculo da condição de recursos, se é justo reconhecer que há um avanço por parte do Governo relativamente à retirada dos filhos, correspondendo, aliás, a uma velha reivindicação, quer do movimento dos reformados e pensionistas, quer de propostas do PCP exatamente nesse sentido, mas falta dar um outro passo que o Governo não deu, que é a autonomização dos cônjuges, para efeito exatamente do mesmo cálculo, não é? Ou seja, era importante aproveitar a oportunidade da vossa presença aqui, uma vez que o tema foi trazido à colação pelo PSD, para salientar as posições que o PCP tem tido nesta matéria e que vai, com certeza, manter e aprofundar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. E antes de passar a palavra à Associação de Aposentados Pensionistas e Reformados para responder às questões que lhe foram colocadas,
e porque a César é o que é de César, a deputada Ana Bernardo, do Partido Socialista, é a relatora deste... Não, sim. E por isso será a deputada Ana Bernardo que vai colher mais as prestações que lhe possam fazer chegar. Portanto, faça favor. Em relação àquilo que o Sr. Deputado falou, do intervalo que houve entre... Nós temos um caderno reivindicativo, onde temos muitas reivindicações e não podemos apresentá-las todas ao mesmo tempo em petição. Apresentámos algumas e tem a ver sempre com aquilo que podemos obter de benefícios para as pessoas das nossas idades. Nomeadamente, uma questão que nos preocupa muito, que é do complemento por dependência, em que algumas pessoas que tiveram direito ao complemento por dependência, acabaram por entrar no escalão de IRS onde não tinham ainda entrado e passaram a descontar, ou seja, ficaram prejudicadas pela atribuição do complemento por dependência. Penso que tivemos uma petição nesse sentido, tivemos várias petições e não podemos vulgarizar as petições porque às tantas já há petições sobre todos os temas e, portanto, não. Temos ido à medida que vão sucedendo e que vão sendo aprovadas e assim. Em relação àquilo que falou sobre a quem é que deve ser entregue, eu acho que aqui não deve haver limites, portanto, é entregue ao cônjuge e aos familiares, aos filhos, a quem tem direito a ele. Não temos que pôr aqui nenhuma condição de recurso. Sabe Deus já o que é que a pessoa... Todos vão sofrer pela morte do familiar e, portanto, para a organização das suas vidas é importante para toda a gente. Em relação ao complemento solidário para idosos, e que também saudamos o facto de ter sido retirada a condição de recursos que envolvia o rendimento dos filhos, mas já havia sido feito até ao 3º escalão, o que faltava era o 4º escalão. Portanto, foi essa situação que foi resolvida. Nós, na Associação, temos defendido sempre, junto com o Governo anterior, a atribuição do complemento solidário por 14 meses e não por 12, e também a autonomização dos cônjuges. Eu ainda ontem estive no programa da RTP a falar sobre este tema e apontei coisas que nos são caras, nomeadamente o número de pessoas que neste momento têm direito, que com a alteração que o Governo fez estará na ordem dos 164 mil, mas temos de ter em conta que há mais de 1 milhão que têm pensões abaixo de 500 euros. E esses estão seriamente prejudicados. Portanto, é preciso acompanhar este complemento solidário, das pessoas que têm direito a isto, é preciso ver todos os outros que têm pensões miseráveis abaixo e pessoas do regime contributivo. O problema é que nós não estamos a falar só do regime social, estamos a falar de pessoas do regime contributivo com pensões muito baixas. E estas deverão também, é uma nossa reivindicação, já foi com o Governo anterior, ser revistas, não é? Ser revisto. Porque, de facto, é uma situação completamente indigna para manter alguma dignidade na velhice. Em relação ainda ao complemento solidário e à autonomização dos cônjuges, é outra medida, é outra reivindicação nossa, porque há situações também em que, de facto, as pessoas podem não aceder exatamente devido aos cônjuges, muitas vezes até porque, por exemplo, a situação de um familiar que tem o cônjuge num lar e que recebe um subsídio social já não tem direito. Não é? Porque ultrapassa esse valor. Uma situação que eu acho que é gravíssima, que é a questão das poupanças. Porque uma pessoa que tem uma pensão baixa, se tiver uma poupança, essa poupança é muito baixa. Não é uma poupança, sei lá, vamos supor uma poupança de 500 euros, 1000 euros. Mas se tiver dinheiro no banco, já não pode aceder ao complemento solidário. Então qual é o conselho que nós damos? Não damos porque tenho vergonha de ter. É retirar o dinheiro no banco e meter no colchão, não é? Porque aí já tem direito. Isto parece mal dizer isto, mas de facto, o facto de ter poupança e desta poupança ser impeditiva de requerer ao complemento solidário pode fazer com que as pessoas deixem de fazer poupanças. Isto por um lado. E por outro lado, a questão dos descontos. Sabe que eu estou-me preocupada com a questão dos descontos para a Segurança Social, porque nós preocupamos muito com a geração mais jovem e que frequentemente diz para que é que eu vou descontar se não vou ter pensão adequada. Nós não podemos entrar neste discurso. Temos que dizer que a pessoa que desconta vai ter a sua pensão, assim como nós temos, porque descontamos
reformámos para aqueles que eram reformados na altura em que nós estávamos no ativo, não é? E, portanto, é importante fazer os descontos. Ora bem, se uma pessoa com facilidade requer o complemento solidário e pode chegar aos 820 euros, então vamos ver se os descontos se vão manter, não é? Nós queremos que se mantenham os descontos para a Segurança Social. Portanto, em relação ao complemento solidário, são 164 mil pessoas no universo de 1 milhão com pensões muito baixas. Nós temos reclamado isto junto do governo anterior, e agora voltamos a reclamar junto do Governo. Eu não trazia este assunto para aqui, mas uma vez que o Sr. Deputado falou nisso, eu não ia trazer, só ia falar do subsídio por morte, mas uma vez que falou nisto, e que também o Sr. Deputado Alfredo Maia também falou nisto, então acho que era importante falar sobre esta situação. As pensões, há uns anos, estavam indexadas ao salário mínimo. Não é? Depois isto, penso que foi por ordem de 2005, passou a ter como base o indexante dos apoios sociais. E não nos podemos esquecer que este indexante dos apoios sociais esteve congelado muitos anos. Não acompanhou o aumento da inflação, portanto esteve congelado. Ou seja, todas as pessoas estão prejudicadas, as pessoas cujos rendimentos têm por base o indexante dos apoios sociais, e todos os apoios sociais que têm por base este indexante estão prejudicadas devido ao tempo em que este indexante esteve congelado. E, portanto, nós na altura também reclamámos, aliás, reclamamos sempre que qualquer assunto nos prejudica, essa é a nossa função, e de facto temos de acrescentar isso. Portanto, é um valor que está sempre desatualizado, porque esteve muitos anos congelados, assim como as pensões. A minha pensão teve 10 anos congelada. E, portanto, é importante refletir sobre isto e deixamos uma vez que isto é a Comissão também da Segurança Social, deixamos este alerta para as pensões mais de 1 milhão que têm pensões abaixo de 500 mil euros. 500 euros. Passo a palavra a um dos meus amigos, Zé João. Desculpe. No texto da petição está o histórico de todo este processo, não é? E eu tinha conhecimento disto, principalmente porque um amigo meu morreu precisamente nesta altura do verão de 2012. E a viúva teve uma grande surpresa quando já depois da lei entrar em vigor, porque isto aqui não há a retroação, portanto, ele morreu já depois do decreto-lei ter saído, ficou surpreendida porque até aí, como devem saber, era 6 vezes o vencimento líquido da pessoa. Portanto, por isso é que o subsídio por morte era diferenciado conforme os rendimentos das pessoas. E passou a ser igual para todos. É uma discussão que já tivemos dentro da IAPRE, o que é que achamos, o que é que não achamos, se achamos que o subsídio por morte não é em favor de quem morre, é em favor de quem fica. Portanto, isto é preciso ter em consideração isso. Que uma família tem um rendimento num determinado momento e, a certa altura, a pessoa morre e essa pessoa fica sem o rendimento que essa pessoa tinha. E, portanto, foi um choque muito grande, não só para estes meus amigos, mas para toda a gente, que a partir do verão de 2012 o subsídio por morte descesse abruptamente, sobretudo para quem tinha rendimentos médios e altos, neste caso era um professor universitário. Ora bem, a coisa foi andando, dos 6 IAs passou para 3, e agora estamos, digamos, no mínimo. Estamos, no mínimo, a querer que vá para uma certa situação. É evidente que esta discussão é uma discussão que os senhores deputados vão ter entre vós, isto é, para que é que serve o subsídio por morte? Digamos assim, há vários pontos de vista, acho que sim, que haverá, ainda bem, mas há pelo menos uma ideia, é que há uma família que num determinado momento, por efeito da morte de um dos seus membros, ficou pendurada, digamos assim, ficou com um forte rendimento a menos. E, portanto, esse assunto tem que ser... Nós, na IAPRE, entendemos que esta discussão, evidentemente, que não reúne consenso e nem é fácil, porque quem tem rendimentos baixos acha que deve ser igualitário o dito subsídio, portanto, há outras pessoas que têm rendimentos um bocadinho mais elevados e acham que deveria ser, como estava anteriormente, a tal 6 vezes o vencimento ilíquido da pessoa que faleceu.
Pronto, é uma discussão que o que nós aqui pusemos foi o consenso a que chegámos dentro da IAPRA. Agora, isto não quer dizer que tapemos alguma saída aos deputados e que, portanto, não tenham a criatividade e a imaginação para analisarem o caso, não é? Porque, evidentemente, que isto é uma questão que não é fácil, não é? Não é fácil. Pronto, e relativamente aos IAs, é conveniente também acentuar que fomos-nos sempre batendo ao longo dos últimos anos para que as bases de referência, neste caso o IAS, fosse sempre subindo, e as pensões em geral, e não quisemos mexer, como eu acabei de dizer, na questão do modo de cálculo deste subsídio. E pronto, é isto. Agora, de qualquer das maneiras, tem a palavra os senhores deputados. Desculpa. Queria dizer qualquer coisa. Primeiro, não é subsídio por morte, não é subsídio de morte, é subsídio por morte. Certo. É subsídio por morte, ou seja, é o subsídio atribuído ao vivo por morte do familiar. É diferente, digamos. Outra coisa que eu queria clarificar tem a ver com a questão de que deve ser baseado... isto ultrapassando um bocadinho aquilo que a gente pede. A gente pede, de facto, que seja colocado com 6 IAs. A petição é o que diz. Mas faria algum sentido, na minha opinião, que o subsídio, que se diferenciasse o subsídio de funeral do subsídio por morte. Ou seja, eles são duas coisas diferentes e com fins diferentes. O subsídio de funeral é para pagar o funeral. Este está desatualizado, 1.527 euros, não chega para pagar nenhum funeral minimalista, que, segundo aqui diz esta média, é 1.975 euros. O subsídio por morte destina-se a outra coisa diferente. Destina-se a dar um suporte à família na ausência das remunerações da pessoa que morre. Ou seja, para mim, para o subsídio por morte faria sentido que tivesse como referência a remuneração do beneficiário e não o IAS. Embora não seja isso que a gente pede. Isto é uma reflexão. Outra coisa que eu também queria frisar é que quando há direito ao subsídio por morte, não há direito ao subsídio funeral. Ou seja, o subsídio por morte tem que cobrir o pagamento do funeral. Porque se há direito ao subsídio por morte, já não há direito ao subsídio de funeral. A subsídio por morte, nesse caso, não há direito. Diga. O subsídio de funeral é deduzido ao subsídio por morte. Portanto, não há direito, quer dizer, não há direito, digamos, é deduzido ao subsídio por... Neste caso não é nada deduzido porque é tudo igual, não é? Outra coisa que eu queria dizer, que a Maria do Rosário já disse, que é a diferença do tempo. A diferença do tempo é que isto andar a arranjar assinaturas para petições não é nada fácil na nossa idade. Primeiro, porque as pessoas desconfiam muito e dizem que não querem assinar porque os filhos não deixam assinar nada e porque não querem dar os dados pessoais, etc, etc. Por incrível que pareça, as petições que eu tenho experiência de rua, é muito mais fácil colher assinaturas de jovens, porque aconteceu isso ao meu avô, a minha mãe falou-me nisso, do que propriamente das pessoas mais velhas, que as pessoas mais velhas às vezes fogem a 7 pés. Portanto, não é nada fácil arranjar assinaturas. Esta ainda tem a questão de chamar por subsídio por morte. Pronto, ainda tem mais essa questão. Como a Maria do Rosário também já disse, a gente tem lá muitas reivindicações, não podemos pôr todas ao mesmo tempo. Elas não chegam. Alguém me perguntou porque é que a gente pedia pós 6 IAs. Tenho a impressão que foi o senhor deputado do Chega. Porque é que a gente pede? Porque não queremos pedir o céu. Queremos pedir qualquer coisa que seja viável. E se isto já foi viável, e foi em determinada circunstância, e por razões da Troika e não sei o que, aquele foi reduzido, faz todo o sentido que neste momento já não temos Troika e já não temos esses problemas, que ele seja reposto como estava pelo menos antes da Troika. E pronto, tenho dito.
Bem, muito obrigado. Também usaram a benevolência do tempo que os partidos políticos aqui não usaram e, portanto, os contributos foram importantes. E depois de dizer o seguinte, há apenas aqui uma diferenciação entre o número de assinaturas para ir a plenário ou não ir a plenário. Mas ter 2.745 ou ter 1.000, o tratamento que é dado pelos senhores deputados será o mesmo. Quer dizer, poderá ter aqui uma força maior, mas, de todo modo, os contributos foram importantes. E esses são até muito mais do que propriamente mais uma ou menos uma assinatura. Muito obrigado. Obrigado aos senhores deputados também. E depois terão conhecimento do relatório. Muito obrigado.